Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. É uma parábola muito interessante. Certa vez perguntaram para Jesus assim: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus, como um bom mestre judeu, ele disse: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E os judeus, os escribas, os sábios logo inquiriram: Quem é o meu próximo? Eu pergunto para você: quem é o seu próximo? Hein? Aí Jesus lhes disse uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó para negociar, mas no caminho ele foi atacado por assaltantes que o espancaram e deixaram quase morto. E ele ali na beira da estrada, sangrando, não demorou muito tempo para que passasse ali um fariseu que passou de longe e disse: Não quero me envolver. E depois passou ali um escriba: Não quero me envolver. Sacerdote: Não quero me envolver. E passou ali um samaritano e condoeu-se dele, e socorreu e cuidou das feridas daquele homem e levou para uma estalagem mais próxima e disse assim: Olha, estão aqui 2 moedas para você cuidar desse homem. E quando eu voltar da viagem, se ele tiver gasto além dessas 2 moedas, eu pago. Aí Jesus pergunta para os escribas e os fariseus que tinham feito essa pergunta: quem é o próximo desse homem? Quem é o próximo dele? Foi o samaritano que o socorreu. Tudo bem, o problema é que os judeus na época odiavam os samaritanos, sabe? Os samaritanos para eles eram renegados, não eram aceitos de forma nenhuma. E Jesus, muito sabiamente, pegou justamente a parábola entre um judeu e um samaritano. Eu pergunto para você: quem é o seu próximo? Comparando com a parábola do samaritano, o seu próximo é aquele que você despreza, é aquele que você detesta, é aquele que você não gosta dele, mas no dia da sua necessidade, ele é o primeiro a bater na sua porta para te socorrer. Você já teve essa lição na vida? Eu me lembro uma vez que um pneu da minha motocicleta furou, eu passei um apuro muito grande e eu fui socorrido por pessoas de índole duvidosa. As pessoas de bem não pararam para me socorrer, porque as pessoas de bem têm medo de ajudar o próximo, medo de fazer o bem, sabe? Não, mas se eu ajudo ele, depois ele me assalta. Eu não estou censurando o seu comportamento, nem o meu, mas eu estou dizendo uma realidade. Talvez pessoas que me assistam já tenham passado por essa situação, né? Quebrou o carro perto de uma favelinha perigosa e falou: agora vou ser assaltado. E de repente você foi até muito bem tratado e tratado com uma humanidade que você não teria se você tivesse sido socorrido por pessoas de bem. É a natureza humana. Por isso que Jesus falou: quem é o próximo daquele judeu? Um samaritano. Jesus quis ensinar que nós devemos amar as pessoas independente do que elas são. Nós devemos tratar como nosso próximo as pessoas independente do que elas são. Não importa a religião ou até passado criminal, mas ajudar a todos que precisem de ajuda e que queiram sair do buraco. É essa a ideia. Mas eu quero me ater numa outra ótica dessa parábola que eu acho muito válida. Quem era o viajante que foi assaltado? O viajante que foi assaltado é você. Quem é o samaritano que socorreu o viajante? É Jesus. E onde é essa estalagem onde tem um dono daquele hotel para cuidar do homem, do judeu que foi espancado? É a igreja. É a igreja. Note que Jesus, que seria o samaritano, socorre aquele homem, que seria você, leva à igreja e diz assim: olha, estão aqui 2 moedas como pagamento. E se ele gastar mais, eu pagarei quando eu voltar.
Você está pegando a mensagem? Quando Jesus voltar, pastor, Ele vai te pagar. Talvez essa ovelha que você tem está gastando muito o seu tempo, o seu recurso, sua paciência. Jesus está falando, quando eu voltar, eu vou pagar. Você vai receber. Talvez seu ministério tenha sido um ministério doloroso, difícil. Jesus está te falando, eu vou te pagar. Jesus não deve ninguém. Ele coloca na sua mão uma quantia, um talento, um recurso, uma capacidade financeira para que você cuide daqueles que são deles. Mas quando ele voltar, se ficar algum saldo devedor, na vinda dele, você vai receber. Tem pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para acertar as contas. E aqueles que têm a receber, receberão. Mas aqueles que estão devendo, com certeza vão pagar. Tá bom? Medita nisso aí um pouquinho. Fique bem e fique com Deus.